mas de todo crente que deve falar de Jesus. Quantos assuntos você já tratou hoje até essa hora? Eu pergunto, você falou de Jesus para alguém hoje? Parou e falou, Jesus te ama, Jesus te salva, Jesus te cura, olha, Deus te abençoe, ou alguma coisa relacionada com isso? Alguém estava interessado em falar e alguém falou de Jesus. E essa fala de Jesus chegou ao ouvido dessa mulher. Essa mulher escutou essa mensagem a respeito desse homem chamado Jesus. Quando ela ouviu essa mensagem desse homem chamado Jesus, ela gerou dentro de si algo tremendo e algo extraordinário. Ela teve agora uma confiança no homem chamado Jesus. Talvez para ela fosse mais um médico, talvez para ela fosse mais uma tentativa, mais uma oportunidade. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, com certeza ela ouviu falar dos milagres de Jesus. Com certeza ela ouviu falar de algo que fazia parte do currículo de Jesus. Olha, ele fez isso em tal lugar, ele veio de tal lugar, ali multiplicou pão, curou cego, ressuscitou mortos. Alguma coisa tremenda e extraordinária, ela ouviu falar de Jesus. Quantos já ouviram falar coisas grandes de Jesus? Levante a mão. Eu acredito que você ouviu. E o que aconteceu? Quando ela ouviu falar de Jesus, dentro dela ela gerou um sonho. Ela gerou um desejo. Algo começou a amadurecer dentro do seu coração. Então nós podemos observar que foi gerado nela confiança. Foi gerado nela fé. Ela ficou pensando, se eu for até ele, se eu tocar apenas no seu vestido, se eu apenas encostar lá, eu vou ser curada. Então isso ela foi projetando no seu coração, na sua mente. E o Espírito Santo foi dando uma estratégia para ela. Não vá pela frente que não vai dar certo. Tem muita gente, a tua roupa está manchada. Olha a marca de sangue. Todos te conhecem, vão te chamar de imunda, vão colocar bloqueios ali, bloqueios aqui. Mas eu tenho uma ideia para te dar, um projeto para você. Qual é, Senhor? Venha por detrás dele. Vai por detrás, que a multidão está focada mais na frente. Atrás terá menos pessoas, vai ser mais fácil você tocar em Jesus. E ela, com certeza, gerou isso dentro dela, e diz a Bíblia que ela veio por trás. E entre a multidão, ela foi se aproximando e olhando para Jesus. Jesus estava na sua frente, e ela desviou de um lado, desviou do outro, mesmo com a roupa suja, mesmo com a roupa manchada, mesmo tendo problema, mesmo tendo inúmeras dificuldades. A Bíblia diz que ela veio por trás, entre a multidão. Aleluia! O seu alvo e o seu objetivo era apenas tocar nas vestes de Jesus. Não era receber uma oração, uma unção, tocar na carne dele, não, era só tocar nas vestes. Ela não queria tocar em outra coisa. Ela disse, olha, se eu tão somente tocar nos seus vestidos, eu vou alcançar o meu objetivo. Eu vou conquistar o meu milagre. Aleluia! E a Bíblia diz que quando ela traçou esse rumo, ela conseguiu de alguma maneira tocar no vestido de Jesus. E olha o sonho dela no verso 28, porque ela pensava e dizia, se tão somente tocar nos seus vestidos, eu vou sarar. Então o versículo 28 relata a intenção dela, o desejo dela, a confiança dela, a determinação dela, a fé dela. Eu pergunto, para nós alcançarmos a Europa, o que nós estamos esperando? O que nós estamos precisando? Será que não é só tocar? E o milagre vai acontecer? Será que não é só colocar os pés nas nações e começar a falar do amor de Jesus? Será que nós não podemos crer que o mundo será curado através da pregação da palavra do Senhor Deus, onde ele diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for salvo será batizado, quem crê e for batizado será salvo? Será que não é isso que o mundo está esperando? Alguém com confiança, alguém que queira falar de Jesus, alguém que queira realizar as obras dele enquanto é dia, enquanto é tempo. Se eu tão somente for lá e fizer isso, vai acontecer o mesmo. Amém. Então qual é o teu objetivo? Meu Pai.
Qual é o teu propósito? Qual é a direção que você traçou? Qual é a estratégia? Procurar os amigos? Procurar o dinheiro? Procurar outras coisas? Você já viu que não dá certo. Mas o que é que dá certo, pastor? Procurar Jesus. Jesus é a solução de todo problema. Amém. E ela disse ali, olha, se eu somente tocar nos seus vestidos eu vou ser sarado. E diz a Bíblia que ela se projetou e foi na direção, e logo que tocou, se secou a fonte do seu sangue. E ela já sentiu imediatamente no seu corpo estar curado daquele mal. Versículo 29 declara que foi instantâneo, imediatamente. Não ficou para depois. Semana que vem, daqui a 3 dias. Não. Imediatamente. Interessante essa palavra. Aqui, ó. Sentiu. Alguém diz assim, olha, eu não preciso sentir. Eu preciso só crer. Primeiro ela creu. E depois sentiu. Não é que ela sentiu e depois creu. Ah, eu estou sentindo. Mas creu? Mas está crendo? Tem muita gente aí sentindo muita coisa. Mas não crê. Não crê. Ela sentiu, ela já estava crendo e ela viu os resultados. O seu corpo foi completamente curado de todo mal. Oh, glória. Então olha o que a palavra de Deus diz para você nessa noite. Ele quer cessar o mal, sabe aonde? Lá na fonte. O outro texto aqui diz a fonte do mal. Ela sentiu, verso 29, coloquei. Sentiu o seu corpo estar já curada do seu mal. A minha tradução diz aqui, e logo se lhe secou a fonte, no verso 29, do seu sangue. E sentiu no seu corpo já está curada daquele mal. Então eu entendo aqui uma coisa. Há a fonte do bem e há a fonte do mal. A fonte do mal, ela não para de jorrar. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, está aí. A Bíblia diz, basta a cada dia o seu mal. O mal é real? Sim ou não? O mal tem uma fonte então? Sim ou não? O mal tem uma origem? Sim ou não? Tem. Da mesma maneira, o bem. O bem, quando chega perto do mal, ele seca lá na raiz. Ele seca lá na origem. Ele vai lá no problema, na fonte. Não é um paliativo, não é um conserto, não é um reparo, não é um remendo. Ele vai lá na origem, no cerne, e o Senhor diz, sai, demônio! Oh, aleluia! Ele tem que sair lá de dentro. Oh, Jesus! Onde ele estiver alojado, onde ele estiver escondido, onde ele estiver incubado, ele vai ter que manifestar. Porque o bem chegou, a fonte da vida chegou. Ele vai brotar, ele vai ser arrancado lá de dentro e vai embora. No nome de Jesus. Então, nós vemos o resultado do bem sobrepujando o mal. Mas tudo isso aconteceu porque ela ouviu falar de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra. Então eu vejo outra coisa saindo. Saiu o mal e saiu o bem de Jesus. Jesus sentiu a virtude, o poder saindo de dentro dele, emanando e fluindo numa direção, numa perspectiva. E Jesus parou e falou assim, olha, eu quero saber quem me tocou. Então aquela unção, aquele poder, aquela virtude saiu direcionada a alguma situação. E o Senhor queria saber quem tinha tocado nele. Ele olhava em redor para ver aquilo a quem quisera. Então ele parou aquele momento e todos olharam para ele agora e ele perguntava, quem me tocou? Como saber quem tocou no meio de uma multidão daquela? Quem se atreveria a falar no meio de toda aquela massa de gente